questão da marca é a proteção de um ativo intangível, né? É como você mora em uma casa e você não tem escritura, você não tem documento que comprova que você é dono. Então só com o registro você vai ter esse documento. A questão da patente já é uma proteção quando você cria algo ou quando você melhora algo já existente. E eu vejo os dois ativos, na verdade não só os dois, né? Existem vários outros que podem ser protegidos dentro da propriedade intelectual, como desenhos industriais, que é para proteger uma forma diferenciada de um objeto, por exemplo, ou também indicações geográficas, né? Que Vale dos Vinhedos, eu comentei que eu já estudei muito sobre aqui, é o maior caso de sucesso de uma indicação geográfica. Não é sobre recursos, você pode construir algo do zero. Nós já viemos dotados aqui, né, de uma caixa de ferramentas gigantesca e cada um tem a sua por conta do que passou, e você só precisa parar para pensar onde que eu quero chegar e quem pode me ajudar. Então, sem perder a tua essência, respeitando seus valores, honrando a tua história. Então, empreenda na sua vida, impacte vidas e faça conexões estratégicas como essa que eu estou fazendo aqui, que são pessoas que reconhecem você e tudo fica mais leve, mais divertido. Foi sobre essa escola da vida, né, que foi a formação de caráter mesmo. Eu acho que isso que me fez tomar as decisões mais importantes da minha vida, porque eu só escolhi minha profissão com 18, 17 anos, se não me engano, eu acho que é. Mas antes disso, por ter me envolvido com ações de voluntariado, mas principalmente por ter exercido cargos de liderança, eu já tinha uma visão diferente dos demais. Eu sempre fui buscando ocupar esses cargos que auxiliavam a tomar decisões para outras pessoas, impactar. E aí meus pais foram me moldando, né? Foram me direcionando, foram me fazendo perceber que quando eu ocupava algum cargo assim, eu tinha que pensar no propósito. É isso que você falou, César, porque muitas vezes quando a gente pensa em crescer, o mais comum é a gente pensar sobre quantidade. Como que eu posso aumentar a quantidade, vender mais e assim ter mais retorno financeiro? Mas e se você pensa sobre a qualidade? Aí você não precisa se esforçar tanto, vender tanto, ter tantas pessoas, enfim. Isso é o poder da estratégia, é você pensar, ok, é fácil falar, mas como fazer? Você precisa saber como executar um plano. Então, tem vários livros muito inspiradores sobre estratégia de guerra, né? Por exemplo, a Arte da Guerra, que fala sobre isso. Você nem sempre vai estar em maior número. Então, como fazer melhor com os recursos que você tem na situação que você está? Tu fez um mestrado dentro da área da inovação e tu é doutorando também nessa área. Por que tu seguiu dentro dessa área mais voltada à inovação? Quando eu cursei Direito, eu via que eu sentia que eu não me encaixava nas áreas convencionais. Eu achava até um pouco maçante, assim, entender, porque eu percebia que uma coisa que eu aprendia na faculdade, mas o mundo real era muito diferente. Eu acho que pelo momento que eu me formei também. Então, o que me interessou foi o direito empresarial. Eu vi que ali podia abrir portas e ir para outros caminhos, e eu sempre tive essa curiosidade de saber que são esses outros caminhos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um episódio do Bodega de Negócio para bater aquele papo descontraído e falar sobre negócio, sobre empreendedorismo. E hoje a gente está aqui, né, Baga, com uma convidada especial direto do Paraná, pessoal. Ponta Grossa, né? Ponta Grossa. Olha aí que nome bonito de cidade, né? É, eu não acho muito bem. Ponta Grossa, né? Beleza. Então, Baga, a gente está com a Samaira, né? Que veio, né, direto lá do Paraná, né? Perto de Curitiba, Ponta Grossa. Que veio bater esse papo com a gente para falar sobre negócios, sobre conexões e, claro, contar um pouquinho da história de vida dela. Então, Samaira, seja bem-vinda, né, ao podcast Bodega de Negócio. Obrigado por aceitar o convite, né? Essa distância, né, que percorreu para vir até aqui.
Então a gente te agradece mesmo. Então seja bem-vindo. Muito obrigada. Eu que me sinto honrada por estar aqui no melhor podcast da Serra Gaúcha, né? Isso aí. E o maior. Isso aí. Vini, ela veio de lá, né, cara? Quando ela chegou aqui, saiu sozinha de lá, dirigindo. Cara, quando ela chegou aqui, eu olhei pra ela e digo, meu Deus, cara, tá. Foi cansativo Cansou? a viagem? Sim, bastante. Não imaginava que seria tão longe. É longe, Corajosa, né? Mas quando tu chegou aqui, claro, né, visitando um pouquinho a cidade, valeu a pena ou não valeu? Nossa. Conhecer Bento Gonçalves. Não para mais de beber vinho, tu acha que valeu a pena? Aí, ó. Valeu a pena ou não? Vinho. É uma sensação que eu estava num lugar encantado até. Eu falei, esses vales, né? Subida, tudo. Parece que não existe ainda. Eu estou muito impactada, mas é um lugar lindíssimo. Que bom que a nossa cidade comove as pessoas assim e faça as pessoas se colocar em outros horizontes, né? E realmente a nossa Serra Gaúcha é maravilhosa. É bonito mesmo. Bom, Samara, a gente está aqui, né, para bater um papo e o pessoal já sabe, né, que é bem descontraído, tá? Não é algo tão formal, né, que a gente vai batendo um papo. E a gente quer conhecer um pouquinho, né, quem que é a Samara, falar um pouquinho, né, sobre a Samara. Depois a gente vai falar sobre a tua formação, né, advogada, mestre e doutoranda, né, em inovação. Depois a gente vai falar sobre um pouquinho, né, desse contexto. Mas falando assim da Samara, quem é a Samara? No geral, assim. É muito curiosa essa pergunta, porque eu acho que é sempre difícil se descrever. Mas pelas características, eu acho que eu sou uma pessoa curiosa. Curiosa por natureza, destemida. Minha mãe fala isso, né? Eu perguntei uma vez qual que é o significado do meu nome, por ser um pouco diferente, e ela falou obstinada. Então tá bom, é isso mesmo que você siga. Maravilha. Conta pra nós então, Samara, agora, a tua história. Tudo bem, tu veio lá de Ponta Grossa, mas o que tu fazia lá desde pequenininha? Quais que eram os teus sonhos? Quais que eram os teus desejos, entendeu? Quando crescesse? Eu nunca tive muita certeza, assim, quando crescer vou ser essa profissão. Mas eu acho que pelo contexto que eu fui inserida, que eu cresci, eu fui tendo certos direcionamentos do que eu entendia como uma boa profissão ou uma boa coisa a fazer. E para falar disso eu tenho que falar de onde eu vim, né? Um lar que a minha mãe é pedagoga e meu pai era policial e hoje é advogado. E os dois, eles sempre estiveram envolvidos em organizações para auxiliar pessoas. Então isso já foi formando o meu caráter, moldando que eu precisaria ajudar pessoas, né? Só não sabia exatamente de que forma. Então eu lembro que quando eu era criança, meus pais ajudavam numa instituição que dava sopa para as pessoas de rua, assim. Então para mim foi natural isso. Eu lembro que era muitas pessoas sentadas na mesa, então a gente tinha que ajudar a servir os pratos. E eu cresci nesse lar, assim, de querendo ajudar as pessoas, né? Meu pai já na época que era policial, né? Salvava ali. Eu achava, né? Salvava vidas, então... Mas tem isso, com certeza. E aí isso sempre me admirou. A minha mãe, como pedagoga, ela auxiliava os professores e os alunos, né, no ambiente escolar. Então ela sempre cuidou aí de muitos alunos. E isso um pouco sobre a minha história. Tá aí, pegando esse gancho, né, Samara, nesse contexto social, que tu fala que tu foi influenciado, né, pelo teu pai, pela tua mãe, e isso, né, acaba, né, tendo essa influência. Em sentido, assim, seguindo, né, essa linha, o que tu fez, né, dentro desse contexto mais na pegada social, né? Tu teve essa influência, o que tu fez, né, contribuindo socialmente, o que tu faz ainda, né? Eu comecei assim querendo fazer mais ações, né? Porque como para eles era normal auxiliar as pessoas, eu queria reunir mais pessoas para ajudar mais pessoas. Mas algo que me marcou bastante foi quando eu, com 12 anos,
descobri a existência de uma organização, e essa organização foi fundada então em 2007 lá em Ponta Grossa. E esse grupo, além de ter essa questão da formação do caráter, que levantava uma bandeira que chamava Busca pela Verdadeira Dignidade Feminina, nós também realizávamos ações filantrópicas, então ações sociais para arrecadar dinheiro para realizar ações filantrópicas. Então ali a gente começou a impactar a nossa cidade de fato, né? Fazer grandes transformações. Que legal, muito bom essa parte social. Deixa eu te pedir agora, em que momento tu percebeu que era legal se trabalhar com essa parte social, entendeu? Do teu propósito de vida, no caso, que seria esse, trabalhar com a parte social, ajudar crianças, porque o pai ajudava, a mãe ajudava. Tu sentiu esse momento? Eu acho que foi o momento que eu tive que definir a minha profissão, porque essas ações que eu fiz foi algo que parece que eu deveria fazer, né? Mas no momento de decisão, de escolha profissional, que eu tive que me posicionar. E no ano que eu finalizei o ensino médio, foi o ano que aconteceu o episódio do terremoto no Haiti. E eu lembro que aquela situação me bateu um desejo muito forte de auxiliar, porque eu assistia na TV uma propaganda que falava, né, você jovem que gostaria de contribuir com a reconstrução de uma localidade afetada, né, estamos buscando, eu acho que era mais para a questão militar, né, alistamento. E naquele momento eu percebi como eu tinha forte esse desejo de auxiliar de uma forma útil em uma sociedade ali num contexto. Mas o meu pai falou que eu precisaria focar na minha profissão, né? Que eu não deveria fazer aquilo naquele momento. Então eu fui buscar uma orientação vocacional, né, por conta de uma psicóloga, para entender como que eu poderia ser útil profissionalmente. E eu fiz uns questionários, né, preenchi vários questionários, e no final a conclusão é que eu deveria seguir na área profissional com alguma profissão que eu pudesse exercer essa minha capacidade de comunicação. E aí sugeriram jornalismo, até diplomacia e direito, né? Estava lá como advogada. Eu acho que por influência, né, do meu pai também, não foi nada que ele falou, mas é óbvio que eu queria de certa forma impressioná-lo e eu acabei cursando direito com o intuito de ajudar pessoas, porque eu sempre tive também uma veia um pouco justiceira, né? Eu queria entender o contexto, eu queria entender como fazer mais, o que era o certo. Eu vejo que tem muitas pessoas à margem da sociedade, deixam de ter coisas e por não saberem seus direitos, né? Então eu escolhi a minha profissão por conta disso, porque eu queria ser útil ajudando pessoas. Vini, agora contigo. Aquilo que ela acabou de falar agora ali, como professor, que tu diria, que mensagem que tu diria para os pais? Tipo assim, filho, o que tu vai ser na vida? Se, tipo assim, vamos fazer uma sugestão aqui, né? O pai dela é advogado. Filha, tu tem que ser advogado. O que tu acha disso? Eu acho que a gente não pode obrigar, né, uma pessoa a fazer nada, né? Mesmo no sentido da questão pai e filho, pai e filho e seguindo uma carreira profissional. Acho que lembrando, é importante. Desculpa te cortar, mas lembrando que o pai, óbvio, que nunca vai querer mal ao seu filho, sim, né? Pensando sempre no bem, né? Mas aí tem um contexto de que a gente precisa entender também, né, a situação do próprio filho, né? Porque às vezes a gente é criado num ambiente diferente, né? A gente tem toda uma base diferente. Por exemplo, eu fui criado de uma forma diferente do que eu e minha esposa a gente cria, né? Enfim, né? Auxilia o nosso filho. A gente vem numa pegada um pouco diferente. Falou da esposa aí, eu falei da esposa. Já deu dois, três estouros lá. Aqui, né? Então eu tenho que falar certo, não posso hoje falar muita coisa errada. Brincadeira. Voltando a falar sério. Então, assim, a gente tem que dar essa orientação, né, para os nossos filhos, mas deixar em aberto, né? Porque
É óbvio que a gente sempre quer o bem, né? E a gente quer incentivar o filho a ter uma boa profissão. Sim. Mas o importante é que ele se sinta bem naquilo que ele faça, né? E que faça o bem. Acho que é isso que é o importante, né? E pensando não só no dinheiro, óbvio, né? Porque a grande maioria, a grande massa, sendo sincera, pensa, né, em educar o filho para que ele seja alguém bem sucedido. E aí vem algumas profissões, né? Medicina, ser um médico, principalmente, né? Hoje outras profissões já, né, não traz assim um benefício monetário tão grande como antigamente, um advogado, um engenheiro. Hoje já tem muita, né, barreira sobre isso. E claro que não é só o estudo em si, né? A gente tem que pensar que hoje os nossos filhos podem também, né, ser bem-sucedidos, seguir uma carreira, mas não dentro de uma profissão formalizada. Hoje pode ser um super empreendedor, dono de uma multinacional, sem ter estudo. Exato, que a maioria dos grandes empresários hoje aqui da nossa região é assim, né? Não tem quarta série às vezes. Isso, então acho que a gente tem que pensar nesse contexto. Não obriga, mas incentiva, né, os filhos. Exatamente. Então por que eu trouxe essa interrogação aqui, né? Porque eu acho que o teu pai fez certo, Samaira. Tipo assim, ó, eu quero que você siga esse direcionamento, mas, entendeu? Vá consultar um psicólogo, vai ver como é que é, qual que é a minha linha, o meu perfil, né, e tal. Porque, mais uma vez, a gente sempre recorda todas as pessoas que passaram aqui, a gente fala então da missão, né? Que quem lembrou disso, tu falou em médico, advogado e tal, o doutor Felipe de Davi, um abraço aí, doutor Felipe, ele o dinheiro é consequência do nosso trabalho. Quando você faz alguma coisa que você gosta, quando você faz alguma coisa com amor, entendeu? Não é um sacrifício você ir trabalhar, vai ser uma coisa prazerosa, e o dinheiro é a consequência que vem para você. Pô, eu sou uma ótima advogada, você vai ter bastante trabalho, as pessoas vão te requisitar e o dinheiro vai ser uma consequência, e você está fazendo aquilo que você gosta. Eu acho que esse é o caminho, né? Sim. E em relação às crianças, né, que você falou do social, a nossa missão aqui do podcast Bodega de Negócio é impactar e influenciar as pessoas. E é dessa maneira que nós queremos influenciar, dando uma linha, uma orientação de que, sim, a coisa que nós temos que fazer sempre é honrar pai e mãe. Nós temos que agradecer por eles nos ter dado a vida. Ponto. Depois daí, tudo é responsabilidade de cada um. Você é aquilo que você é hoje porque você toma as suas próprias atitudes, as suas decisões. O Vinícius é o que é porque tomou as suas decisões. Então, porque eu não tenho sucesso na vida porque a culpa é do meu pai. Não existe isso. Isso não existe. Então, assim, procure sempre se orientar da melhor maneira possível, entendeu? Com as pessoas que você sabe que elas têm capacitação para isso, e aí depois, cara, o seu perfil é ser advogada, vai ser advogada. Você pode ser uma advogada bem sucedida e ao mesmo tempo poder ajudar essas crianças, pode ser as duas coisas, entendeu? Essa é a nossa missão. Eu acho que algo bem importante que o César me fez refletir agora foi sobre essa escola da vida, né? Que foi a formação de caráter mesmo. Eu acho que isso que me fez tomar as decisões mais importantes da minha vida, porque eu só escolhi minha profissão com 17 anos, se não me engano, eu acho que é. Mas antes disso, por ter me envolvido com ações de voluntariado, mas principalmente por ter exercido cargos de liderança, eu já tinha uma visão diferente dos demais. Eu sempre fui buscando ocupar esses cargos que auxiliavam a tomar decisões para outras pessoas, impactar. E aí meus pais foram me moldando, né? Foram me direcionando, foram me fazendo perceber que quando eu ocupava algum cargo assim, eu tinha que pensar no propósito, né? Deixar de lado o que eu achava, ou enfim, era uma função que eu estava ocupando. Então, quando eu tive que tomar minha decisão profissional, de escolha profissional, eu já estava com bagagem, né? Hoje, quando eu vou falar sobre a minha vida, eu tenho meu currículo das formações,
mas eu digo que o maior currículo foi auxiliando outras pessoas dessa forma. Então, acho que isso me ajudou muito e eu sou muito grata aos meus pais que também nunca me colocaram barreiras, né? Nunca me podaram. Sempre tive muita liberdade, autonomia, porque eu fui construindo esse respeito com os meus pais também. Eu acho que se eu não tivesse feito isso de forma responsável, talvez eles não tivessem me dado essa liberdade tão cedo. Mas eu acabei construindo isso. Muito bom. Antes da gente continuar a falar, né, da Samaira, desse contexto social, para depois a gente entrar mais no contexto mais de negócio Profissional. logo a Samaira vai falar um pouquinho o que abriu as portas, né? Porque assim, pessoal, é importante a gente entender que a gente precisa contribuir socialmente nesse mundo. Isso é fato. De alguma forma a gente tem que pensar nisso. Eu sempre digo em sala de aula, né? Eu estudei minha vida toda, fiz mestrado, doutorado. Claro que a gente pensa, né, no futuro, ganhar grana, enfim, né, ter uma vida legal, mas de fato eu preciso contribuir, porque se eu guardar o conhecimento para mim, isso não adianta nada. Então eu tenho que contribuir socialmente com o meu conhecimento que eu adquiri em todos esses anos. Então, antes da Samara falar um pouquinho, né, quais as portas que abriram, a gente vai falar um pouquinho dessa carne deliciosa, né, pessoal? A Samara, eu vou deixar ela comer enquanto eu vou falar. E eu vou pegar um chopp enquanto. Tu vai pegar um chopp. A Samara tá vindo pra Serra Gaúcha, pessoal, e tá provando uma carne deliciosa, uma carne nobre. E essa carne você sabe, né, onde vocês vão encontrar. Casa de Carne dos Amigos. Lá na rua Florianópolis, lá no bairro Botafogo. Vocês vão lá, vocês vão encontrar essa carne deliciosa, cortes nobres, e tem aqui a Marmoreio. Marmoreio. Fui lá a semana e aprendi um pouquinho sobre o marmoreio. E além disso, né, pessoal? Também encontra lá, né? Encontra lá na Casa de Carne dos Amigos, mas o melhor chopp da Serra Gaúcha. A Samara não tomou ainda, mas ela vai provar depois. Ela tá tomando o vinho, não, o suco vinho agora. Vinho. Logo ela vai tomar o chopp, o melhor chopp da Serra Gaúcha. Sud, pessoal. Esse é o chopp. Além disso, a gente gostaria de agradecer todos, né, os apoiadores que acreditaram nesse projeto e vêm acreditando. Né, o hotel que receberam a Samaira, ela tá vindo para cá para palestrar, né? E aí, como é que foi a hospedagem, o hotel lá, Samara? Maravilhoso. Nosso apoiador. Vitória da Londra aí, um grande abraço aí pelo apoio, pela ajuda aí. Nós vamos falar então agradecer também a Giordani Gastro, que nós vamos jantar lá, no restaurante assim, fantástico, um atendimento maravilhoso. E até engraçado, né, e curioso, a Samara, né, falou muito bem, né? Muita comida. Nossa, muito saborosa. Aqui a gente come bem, na Serra Gaúcha. Nossa, que delícia. A gente come muito bem também. Vai ser né? difícil voltar embora. Quem sabe, né? Dá pra ficar por aí, né? Os italianos, né, como sempre, né, hospitaleiros e simpáticos e tal. Aí nós temos também aqui Palato, do amigo Ed lá. Obrigado, Ed, tamo junto. Conte com o Bodega de Negócio sempre. E nós temos também a Autotradição, que nós estamos andando de test drive, né? Da T-Cross. T-Cross, pessoal. Baita, cara. Baita de um carro, lá na Autotradição, Volkswagen, aqui em Bento. A gente tá... deixaram pra nós ficar um mês com o carro aí. Tanque cheio. Aí, tudo liberado. Um baita de um carro. Muito bom. E não dá pra esquecer, né? Segunda-feira eu acho que eu vou começar. Opa, fazer um lá. Falcão? Nós vamos lá também. Nós vamos levar essa Samara chegando aí. Vai pra academia também. Academia. Vamos também. Mais do que uma Projim, né? Academia, né? Projim mais que uma academia, exatamente. É um estilo de vida, né? O Falcão lá é um cara muito legal também. E a filosofia da academia lá também é maravilhosa. Então convidamos vocês a irem até a Projim Academia aí na Oswaldo Aranha, em Bento Gonçalves. Bora lá. E logo logo vai ter um projeto maior ainda. Falcão ali é um cara empreendedor e tal. Tem visão. Nossos patrocinadores todos são empreendedores. Pá! E a gente adora isso. Nosso amigo Emiliano, né? Emiliano e tal. Vamos lá meter um galetinho. Gosta de galetinho? Uhum. Vamos comer um franguinho lá. Então, Casa
Di Paolo, né? Galeto Di Paolo, Galeto na Di entrada da cidade, em Bento Gonçalves aí. Que delícia. Também, atendimento fantástico. Comida. O gerente lá tá sempre cumprimentando, sempre sorridente, sempre faceiro com todo mundo e batendo nas costinhas de todo mundo. Mas Emiliano aí, ó, esteve aqui com nós, então, ó, bora lá pra trás lá, é o terceiro episódio, acho que foi do Emiliano. Bora lá ver as dicas que o Emiliano deu pra nós aí. Quer dizer, deu pra todos nós, né? Quando eu falo pra nós, é pra audiência, todos os nossos parceiros. Pra tua região não tem de Paolo lá? Não? Casa de Paolo? Que eles têm, né? No Brasil todo? Tem no Brasil todo. Mas podemos Cara, conversar é sobre feio. possibilidades. Estamos falando aqui com uma Olha aí. mentora de conexões, né? Então tudo pode acontecer, né, cara? Exato. Muito bom. Então, a frase principal, né? Dá essa moral pra nós, inscreva-se no canal, entendeu? E tamo junto, conta com a gente. E o Bodega de Negócios vai inspirar com certeza muitas pessoas, muitas pessoas. Show. Fechando esse merchan, tem carne lá ainda? Tem carne lá ainda. Tem? Vini come, né? Por isso que eu comecei antes da gravação. Vini come. Choppzinho também. Ah, não abre esse grande 2 litros, mas já tá no final 2 litros. Mas não é só que tá tomando, tem umas pessoas atrás aqui das câmeras aqui, ó. Tem os Não bastidores. pararam até agora aí nos bastidores, Os né? bastidores. Viu? Mas vamos seguir lá, pessoal. Samar, a gente falou, né, um pouquinho dessa questão social e como foi comentado antes, isso é importante, né? Como é que tu pode falar para o pessoal incentivar também, né? Eu acho que isso é importante, a gente incentivar as pessoas a entenderem a importância, né, de a gente contribuir socialmente. E por que a gente contribui socialmente? O que leva, né, a abrir portas para o contexto profissional? Eu sempre falo isso em sala de aula, nas palestras que eu acabo dando, que isso é importante. Porque queira ou não queira, vai abrir portas, de alguma forma. O que tu tem a falar sobre isso? Eu acho que é muito importante a gente se colocar no lugar do outro. Eu acho que a gente está passando por um momento que é muito comum a gente ver o individualismo acabar ali imperando, né? Pessoas que pensam só na sua própria visão. E quando você se predispõe a olhar de outros ângulos, você entende a função, né, de estarmos aqui. Eu acho que todo momento a gente está ali exercendo um papel, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida social, mas a gente tenta colocar sempre em caixinhas, né? Eu vejo as pessoas falando assim, vou trabalhar, quando eu ganhar muito dinheiro, aí eu vou ajudar alguém. Como se ajudar alguém fosse só colocar um dinheiro ali para a pessoa comer e suprir necessidades básicas. Que sim, a gente precisa ter essa visão e é fantástico quem faz isso, mas a gente pode ajudar de várias formas, né? A gente pode ajudar sendo útil para resolver problemas. Só que a questão é que às vezes a gente não olha para o contexto daquela pessoa, qual é de fato o problema, se ela quer ajuda e se a ajuda que você está disposto a dar é a melhor para aquela pessoa. Então são esses parâmetros que me fazem pensar, e isso me trouxe como ajudar, receber retribuição econômica e reconhecimento, e tudo isso ao mesmo tempo. Então foi aí que surgiu o meu projeto de conexões estratégicas. Pegando esse gancho, né, quando fala em conexões estratégicas, o que para as pessoas que, né, daqui a pouco é mais leiga, né, nessa questão no assunto, o que seria isso, né, essas conexões estratégicas? Uma forma mais simples, né? Sim, na verdade é uma forma de como você conseguir algo, né? Você sempre pode ir pela via comum, vamos dizer assim, o mais óbvio, fazer o que todo mundo faz e ter os resultados que a grande massa tem, ou você pode fazer isso de forma estratégica. O que é forma estratégica? É você analisar o contexto, você analisar quem são as pessoas, pensar o que não é feito dentro daquele contexto, como você pode impactar as pessoas. Então eu usei tudo isso, eu empacotei e transformei isso no meu projeto, que hoje eu exerço isso profissionalmente, né, auxiliando na execução dessas conexões estratégicas. Muito bom, muito bom. Isso aí eu costumo dizer que network gera negócios, né? Então acho que vem tudo a ver com conexões, né?
Eu vou um pouco mais além, César, porque eu vejo assim, o network, eu acho que é um primeiro nível, né? Quando você tem contatos, né? Eu vejo o network como você conhecer pessoas e fazer contatos. Agora, as conexões, eu entendo que é um nível um pouco mais profundo. Uma vez que você fez aquele contato, como que você se conectou com aquela pessoa? Porque se você só fica no network, eu sei que aquele empresário exerce essa função. Ok, conexão ali de um primeiro nível. Mas eu entender por que ela faz aquilo. Como que eu posso me unir a ela para um propósito maior? Então, quando eu falo o termo conexão, eu já penso num nível de profundidade maior, para você realmente ter assim, esse vínculo, né? Formar um vínculo com a pessoa que você conhece. Isso me lembra nosso amigo Márcio, né? Márcio Guilherme, que teve aí, que eles desenvolveram, como é que é? Um sistemática lá de atendimento, né? Uma modelagem, né, de atendimento. Uma modelagem de atendimento em que eles dobraram o faturamento de um ano para o outro, simplesmente por estreitar as relações entre eles e o cliente. Então, um grande abraço aí ao Márcio e Guilherme ali da Rex Forte, que tiveram aqui também no podcast. Assistam esse episódio, que também o episódio deles é fantástico, cheio de dicas maravilhosas e cheios de, vamos dizer assim, de códigos, né? Como empreendedores, como amigos e como um negócio em si mesmo. Então, não percam esse episódio aí do Márcio, que é muito interessante também. Perfeito isso que você falou, César, porque muitas vezes quando a gente pensa em crescer, o mais comum é a gente pensar sobre quantidade. Como que eu posso aumentar a quantidade, vender mais e assim ter mais retorno financeiro? Mas e se você pensa sobre a qualidade? Aí você não precisa se esforçar tanto, vender tanto, ter tantas pessoas, enfim. Isso é o poder da estratégia, é você pensar, ok, é fácil falar, mas como fazer? Você precisa saber como executar um plano. Então, tem vários livros muito inspiradores sobre estratégia de guerra, né? Por exemplo, a Arte da Guerra, que fala sobre isso. Você nem sempre vai estar em maior número. Então, como fazer melhor com os recursos que você tem na situação que você está? Então, é isso que você precisa pensar de forma estratégica, utilizar esses recursos, ter a sabedoria na hora da execução, saber esperar o tempo. Eu acho isso um fator fundamental, você ter paciência, porque às vezes você tem até o plano certo, os recursos certos, mas ainda você não tem todas as capacidades e habilidades para executar aquele plano. Então, se você tiver paciência para esperar o tempo certo, você pode sim ter um resultado muito mais promissor. Essa questão do time, né? Porque veja que existe várias braços, vamos dizer assim, né? E tudo tem que estar alinhado e no tempo certo, né? Porque se uma coisa não está entrosada ou falta, né, algo ainda, a gente não, né, vai ter um certo defeito e a gente não vai conseguir atingir esse objetivo, né? Então a gente tem que estar se preparando, acho que isso é importante, né? E a gente saber o que precisa ser preparado, né? E ver as falhas, enfim, os defeitos e a gente está ajustando isso. Acho que é bem interessante, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, né, relacionada à questão. A tua formação é direito, né? Isso, direito. Tá. E tu fez um mestrado dentro da área da inovação e tu é doutorando também nessa área. Por que tu seguiu dentro dessa área mais voltada à inovação? Quando eu cursei direito, eu via que eu sentia que eu não me encaixava nas áreas convencionais. Eu achava até um pouco maçante, assim, entender, porque eu percebia que uma coisa que eu aprendia na faculdade, mas o mundo real era muito diferente. Eu acho que pelo momento que eu me formei também. Então, o que me interessou foi o direito empresarial. Que eu vi que ali podia abrir portas e ir para outros caminhos. Eu sempre tive essa curiosidade de saber que são esses outros caminhos. E quando eu vi que eu gostei do direito empresarial, eu procurei meu professor na época, demonstrei o meu interesse para ele
e perguntei o que eu poderia fazer. E na época ele era presidente da agência de inovação da universidade. E ele me falou que tinha um professor que tinha feito pós-doc nos Estados Unidos e ele tinha trazido uma bactéria que ele fez uma alteração genética para incorporar em um filtro, porque na nossa região é muito forte a agroindústria. Então a água é contaminada e precisava eliminar um pesticida. Por isso ele fez essa manipulação genética e queria depositar uma patente sobre isso. E meu professor falou assim para mim: olha, eu não tenho tempo nem interesse de pesquisar como é que isso funciona. Então, se você quiser, você pode entrar como pesquisadora. E eu lembro que na época eu tive que tomar essa decisão e para mim foi um pouco difícil, porque eu fazia 2 estágios. Eu trabalhava no Procon de manhã e à tarde no escritório de advocacia. E eu larguei os 2 para ser bolsista de inovação federal, que promove aí os responsável pelos registros de marcas, patentes e desenhos industriais. Existe uma academia de pós-graduação, com mestrado e doutorado, ambos na modalidade profissional. Inclusive o doutorado é o primeiro profissional do Brasil. E aí eu fui estudar nessa área, porque eu já estava muito imersa, já apaixonei de verdade, certo. Comecei essa formação. Eu tenho certeza que o Vini tem uma pergunta, mas antes que ele faça a pergunta dele, né? Eu quero... A tua formação, então, em relação ao direito é marcas e patentes, é isso? Vamos dizer que é a minha especialização, né? Eu fiz o curso de Direito, foram 5 anos. O mestrado eu terminei, eu acho que foi 1 ano e meio, mais ou menos. E aí depois o doutorado já está um pouco mais enrolado. Foi mais tempo, né? Porque já é um pouco mais complexo, né? O nível para você criar um projeto, enfim. Eu pedi isso porque quando eu conheci a Samaira, eu já fiz registro de marcas e patentes com ela. E eu percebi na época, já uns 4 anos atrás, foi 2019 para 2020, e eu percebi um profissionalismo no trabalho que ela executou em relação a isso. E desde lá, então, a gente veio conversando e tal, e a gente se encontrou, então por isso que eu fiz essa pergunta aí, que é muito importante. Além do network, né, tal, o profissionalismo e o fazer o trabalho sério, poderia ter feito aqui na minha região, mas por uma afinidade, enfim, foi lá em Ponta Grossa, né? Ponta Grossa. Foi lá que a gente fez o nosso registro da nossa marca, né? Então, Vini, agora é tua vez, então. Não, dentro desse contexto, eu queria perguntar, né? A gente sabe que é importante, toda essa tua formação, né, acadêmica, e te levou para esse contexto, né, da inovação, e tu atua, né, com registro de marcas e patentes. E aí eu queria que tu falasse pro pessoal, porque às vezes muitos empresários que nos assistem não tem esse entendimento da importância, né, de fazer um registro. E aí eu gostaria que tu falasse, né, dessa importância. Perfeito, exatamente. A questão da marca é a proteção de um ativo intangível, né? É como você mora em uma casa e você não tem escritura, você não tem documento que comprova que você é dono. Então só com registro você vai ter esse documento. A questão da patente já é uma proteção quando você cria algo ou quando você melhora algo já existente. E eu vejo os 2 ativos, na verdade não só os 2, né? Existem vários outros que podem ser protegidos dentro da propriedade intelectual, como desenhos industriais, que é para proteger uma forma diferenciada de um objeto, por exemplo, ou também indicações geográficas, né? Que Vale dos Vinhedos, eu comentei que eu já estudei muito sobre aqui, é o maior caso de sucesso de uma indicação geográfica. É outro ativo também de propriedade intelectual. Então todos esses ativos, eles são formas de dar uma retribuição ali pela invenção. Então é extremamente importante que você, que é empresário, tenha um olhar estratégico para isso, porque faz parte do que eu estava comentando, né?
como fazer melhor, como ter mais qualidade, como ser melhor reconhecido. Você pode utilizar esses ativos para isso. Então esses ativos eles vão sendo como uma espécie de um reconhecimento por essas criações que você faz no contexto empresarial. Então se você empresário não registrou a sua marca, sugiro você correr para fazer isso. Ou de repente, se você desenvolveu alguma adaptação, seja na sua empresa, indústria, e você gostaria de entender como você poderia ter exclusividade para aquela invenção que você desenvolveu, aí você também tem que buscar informação sobre a questão da patente. Eu já achei que só lá, ir lá no site do registrobr.com.br lá tal, só registrar o domínio lá já chegava, né? Mas não é só isso, né? Não. E aproveitando isso, né, uma pergunta, né, para quem é leigo, eu não tenho tanto entendimento nisso, mas, por exemplo, a gente tem vamos pegar o exemplo do Bodega de Negócio. Se alguém, sei lá, outra pessoa criar um outro negócio, pode ser um podcast, e colocar o mesmo nome, e a gente não, se não tivesse, né, registrado, o que aconteceria? O que poderia acontecer? Quem é o detentor do registro podia impedir vocês de utilizar comercialmente essa marca. Nós teríamos que trocar o nome do nosso podcast, por exemplo. Isso se for gente boa, né? Porque eles poderiam até pedir uma contribuição econômica pelo tempo de uso. Tem isso também? Uma multa, uma indenização? Uma indenização, no caso? Sim. Se ele comprovar que teve prejuízo econômico pelo fato de você utilizar a marca de forma indevida, com certeza ele pode pedir algum tipo de indenização. Olha aí então, pessoal, né, a importância de você fazer, né, o registro dessa marca, ou patente, enfim, porque pode, né, correr esse risco, né? É isso aí. E eu acho que é muito importante também que não é só registrar, é registrar da forma correta. Porque existiu um boom de empresas de registro de marca como se fosse algo meramente protocolar. Que você chega e fala, olha, eu quero registrar essa marca Sud. Eu quero registrar a marca Melhor Sud. cerveja da Serra Gaúcha e região. A melhor cerveja da Serra Gaúcha. E aí a empresa vai só depositar o pedido e como se fosse entrar em um monte de documentos, né, num órgão, e eles vão dar um mero carimbo ali, tá registrado. Mas não é assim que funciona, né? Existe toda uma etapa de avaliação dessa marca. E por isso que você tem que buscar profissionais que entendam desse contexto e saibam te dar uma orientação, porque é uma orientação estratégica. A marca que você escolhe para identificar os seus produtos ou serviços, ela tem que ser o mais exclusiva possível. E se você não tem um profissional que entende de como avaliar para ver se ela é exclusiva ou não, ou como é a melhor forma de proteger, você está correndo risco. Para a área empresarial, quanto menos risco, melhor, né? Melhor. Já não é tão fácil, né? Imagina correndo risco ainda de graça, né? Então, não basta registrar uma marca e não basta ser um bom profissional. Tem que ser registrar da forma certa e ser um profissional qualificado, ser um profissional que faça a coisa do jeito que tem que ser feita. Sim. E ao mesmo tempo é igual vamos falar aqui para todo mundo entender, não basta ser mãe, não basta ser pai, né? Tem que ser um ótimo pai e uma ótima mãe, né? Então fica a dica ali. Eu quero lembrar também os nossos patrocinadores, mais uma vez aí, a Karine, nossa psicóloga que não está aqui com a gente. Karine, um grande abraço. Sempre lembrando de ti, Karine. Vai ser palestrante do próximo evento. Ó, o Vini sempre falta ali, que a Dani não saiba disso, né, cara? Prima Odontologia, Clay, no bom sentido, né? nossa primeira patrocinadora aí, que nos incentivou a fazer negócio e tal, Uniriter, faculdade do nosso amigo Vini aí, que apoia, que trabalha e tal. Bagnara, nosso mais novo patrocinador ali, Autopeças, Grande Bruxo. Inclusive, Vini, agora eu acho que vai caber uma pergunta aqui para a Samara, que o Bagnara ali é toca do Boavistense, né? Toca, sempre perde no jogo lá. Campeão, o Boavistense já tá cheio de estrela na camiseta ali, Boavistense. né? Bagnara, pega essa, Bagnara. E aí nós temos também a Conex, agência de mídia digital aí,
que nós desenvolvemos também estratégias, sites, páginas, e-commerce e tráfego pago. Um grande abraço aí para vocês. Faz a pergunta aquela para a Samaira agora, Vini. Qual que é a cor dela? Será que... Pessoal, nos bastidores nós estávamos conversando um pouquinho, né? E a Samara, e aí, hoje a gente está gravando, né? Tem o clássico Grenal, né? E aí ela perguntou, tá, mas estão se preparando? E aí eu perguntei para ela, né, pessoal? Óbvio, né? Aquela pergunta clássica que a gente, né, faz para os nossos entrevistados. Para que time ela torce? Embora ela não seja aqui, né, pessoal, do Rio Grande do Sul, ela é do Paraná, Ponta Grossa, né? Mas eu perguntei para ela, qual é o time que tu torce aqui no Rio Grande do Sul? E aí, qual é o time então, Samara? Fala pra galera que tá assistindo. Cuidado, hein? Cuidado. Tu vai ter que escolher um, né? Não, eu aprendi que a gente tem que se posicionar, né? Ótimo. E já entendi o contexto aqui, então eu sou gremista desde criancinha. Foi um pouco de pressão, tá, pessoal? Ela entendeu, Desde né? criancinha. Desde criança. Né? Boa. É isso. Então, eu já conheci a área da Grêmio. Olha aí. Mas... Já de criança mesmo. E falando em pressão, hoje aqui, ó, nós temos os bastidores aqui, né? Que hoje nós tínhamos... O Grenal vai ser de noite, né? Nós estamos gravando agora de meio-dia, né? Então vamos gravar às 6 horas, menino. Não, vai ter Grenal, né, cara? Daí eu falei pros bastidores, nós ia gravar de noite, mas daí ela já falou assim, ela disse, não querendo puxar o saco do Vini, né? Mas vamos gravar de meio-dia. Eu digo, tá bom, então né? Perdi, né, cara? Mas tudo certo, tá tudo certo igual, a gente já aproveitou e tal, e tudo certo. Beleza então, pessoal, é Grêmio. Um Grêmio aqui, não adianta, né? Influência. Mas vamos seguir, né? Deixa eu contar pra vocês uma tá. coisa curiosa. Uma vez eu peguei um avião com o time do Grêmio. Olha, Foi muito engraçado. Eles estavam indo para um jogo e o meu voo, eu não me lembro direito o porquê, mas eles me colocaram um voo de última hora e já estava cheio. E a hora que eu fui entrar, tinha um lugar só sobrando no meio de 2 homens, né? E eu sentei ali, eu lembro que quando eu entrei com a minha mala, perguntaram pro homem da janela, eu posso tirar a sua mala para colocar dela? E eu lembro que o cara não gostou muito, né? Falou assim, mas tirar a minha mala? Tirar a sua cabradinha. Jeromel e quem? Jeromel e Kahneman, um cada lado, já Quem pensou? você pensa que é pra tirar a mala dela, a minha mala pra pôr a dela? E daí Sou eu lembro que financeiro ele do não... time, empresário do time. Eu lembro que esse cara não gostou muito. Eu até fiz uma graça, porque eu sempre faço mesmo, eu não consigo atender contra. Eu falei assim, desculpa aí, prioridades, né? Tem pessoas que são importantes aqui dentro. Certo. Mas e agora, né? Coincidência ou não, ela tá hospedada no hotel, né? Que hotel é o Vila... Como é que é? Flat, né? Vitória Flat aí e tal. E o Grêmio quando vem pra cá tá lá, quem que né? é o cidadão. Opa! Vai ter nome, então. Vai ter nome. E olha, esses homens precipitados, não deixa eu terminar a história. Daí eu lembro que um deles começou a puxar vários assuntos, porque ele queria me contar o que ele fazia. E eu reparei que ele tava com Moletão, abrigo. uma roupa que tinha o símbolo do Grêmio, né? E daí eu não entendi, mas daí eu entendi que era equipe técnica, porque ele tava com um caderno e ele queria me contar a estratégia. Daí ele começou a me explicar um negócio sobre 4-2-2, sobre como que eles iam fazer naquele Vamos jogo. pra quem, né? Só que eu não, né? Fique bem claro, eu não entendo de futebol, nunca entendi. Eu sei que eles correm atrás de uma bola e daí a gente torce para que eles consigam fazer aquilo ali, né? Mas tudo bem. E aí mas eu fiquei prestando atenção, né? Ele falou, porque eu sou da equipe técnica do Grêmio. Não sei se ele vai assistir, né? Não sei se ele vai lembrar de mim. Mas eu lembro que o nome dele era Alexandre. Claro que eu posso tirar essa foto. Mas por que você não tira foto com o técnico mesmo, né? Porque eu só sou auxiliar. Eu falei, tá, podemos tirar também, mas quem que é o técnico? Ele falou, o caboclo tá sentado do teu lado, dormindo aí. Daí eu falei que ele é o técnico dele, Renato Gaúcho. Pai Nato? Tu não sabia quem era o Pai Nato? Mais um milhão de curtidas aqui, é certo, galera? A gente vê na televisão, mas eu não sabia quem que ele era. E aí eu lembro que ele tava com óculos pretos assim, ele só levantou o próprio. Que história, hein? Essa é o Renato. Mas foi muito engraçado,
porque daí fala assim, O próprio. daí ele pergunta, você quer tirar foto com ela? Daí ele fez pouco caso, assim, né? Vai lá, tira. Então nós já estamos falando aí como uma empresária, né? Empreendedora. Nós já falamos do social, da parte social toda que ela é envolvida e tal. Nós já falamos da parte profissional, como advogada, como essa parte de marcas e patentes e tal. Então agora nós vamos falar dessa parte da mentoria, né? Que é essa nova, como empreendedora que você é, né? Então fala para nós essa parte da mentoria, então. Eu acho que seria importante, né, entrar no contexto e você falar, né, para quem está nos ouvindo aqui e assistindo, o propósito da mentoria, o que ela impacta, né, na vida das pessoas. Quando a gente fala em mentoria, né, primeiro talvez deixar um pouco mais claro o que seria a mentoria e qual que é o propósito, o que impacta, né, na vida das pessoas, o que né, ajuda a mentoria. Certo. Esse título de mentor basicamente é guia. Eu acho que a função do mentor é guiar para um propósito específico. Esse projeto que eu construí, que eu chamei de Conexões Estratégicas, o objetivo é acelerar os resultados respeitando a individualidade de cada pessoa. Porque eu vejo que agora a gente tem um boom de gurus, né, de mentores também, que às vezes acaba utilizando essas nomenclaturas de uma forma às vezes um pouco irresponsável, como se só existisse um caminho. Faça isso e assim você terá esse resultado, né? Clique aqui, tenha tantos dígitos, tantos dias, faça isso, faça aquilo e assim você vai ter o sucesso. Mas eu vejo que cada pessoa tem um caminho, e se a gente não respeita isso, às vezes você até pode ter aquele montante financeiro, né, se você executar aquele plano, enfim, mas será que era para você esse caminho? Será que você deveria fazer isso? Então, pensando em respeitar essa individualidade e vendo que cada ser humano carrega uma missão, eu pensei como auxiliar a condução de um caminho individualizado e estratégico. Aí eu uso o poder da estratégia para acelerar os resultados e auxiliar as pessoas nesse caminho. Por isso que nessa mentoria eu dividi em 3 pilares. O pilar interno, que eu chamo de conexão interna, para a pessoa entender qual é a sua individualidade, qual é a sua história, o que ela é boa, o que ela não é. Tentar se despir, né, dessa questão de crenças, né, que muitas vezes a gente tem uma visão deturpada, né, sobre a nossa própria autoimagem, pelos meios que a gente convive, pelas pessoas, a gente acredita que a gente é bom nisso e ruim naquilo, quando na verdade às vezes existe um outro caminho. E depois que você entende quem você é, qual é a sua história, quais são as suas habilidades, como posso ser útil nos meios que eu estou inserido. Aí vem para o pilar conexão social. Vamos entender as redes de relacionamento que você quer manter na sua vida e como ser intencional em cada uma delas. O que é importante para cada pessoa? Eu entendo que não existe um único caminho, você tem que entender que depois que você passa por essa jornada de autodescoberta, você começa a se encaixar nos meios. Você entende que você sim pode escolher suas rodas de amigos, as suas rodas sociais e não tem nenhum problema com relação a isso. E às vezes pode ser só por diversão e tá tudo certo, tá tudo bem, não precisa ser o tempo todo trabalho, família. A gente tem que manter um bem-estar, né? Eu quero dar um exemplo aqui de uma coisa que eu faço, né? Eu gosto muito de trilha. E eu tentei já fazer sozinha, né? Mas é muito mais difícil. E perigoso também, perigoso. Né? Se perder aqui. Graças a Deus estou aqui hoje, mas eu já me perdi algumas vezes no meio do mato. Enfim, eu estava falando da questão do poder da estratégia. Eu acho que tudo na nossa vida a gente pode usar estratégia. E depois da conexão social, que é o segundo pilar que eu abordo no meu método, aí sim eu entro na questão profissional. Então eu ajudo a pessoa a ir se encontrando nesses 3 níveis. Depois que ela entende quem ela é, o que ela quer, aí vem a conexão social, tá? Então deixa eu me aproximar de pessoas que têm esse mesmo objetivo, aí vem pro 3º nível. Aí no 3º nível vamos falar de negociação, vamos falar sobre questões mais práticas de estratégia para negócios, como você fazer leitura de ambientes, leitura de pessoas,
né? Se existe um plano aqui, pera, como que eu posso aumentar? Como que eu posso faturar mais? Porque às vezes a nossa visão está limitada porque a gente não tem informação sobre os valores envolvidos, por exemplo, ou como utilizar a inovação para melhorar esse processo, para acelerar, para vir um retorno muito maior. Então, eu abordo esses 3 pilares, tanto de forma individual, como agora estou subindo conteúdo para uma plataforma online. Ou seja, então, a estratégia que tu usa, a mentoria que tu usa, nós podemos ter a mesma finalidade, eu e o Vini, nós podemos ter a mesma finalidade, mas a estratégia é diferente para os dois, porque cada um tem uma maneira de... Exatamente. Aí que o grande ponto aqui que eu acho que deixa muito claro é o como. Às vezes você já sabe o que você precisa fazer, mas o como faz toda a diferença. E uma visão de fora traz às vezes o verdadeiro sentido de como tu chegar lá, né? É você prestar atenção nos detalhes. E quando você ajusta esses detalhes, o teu como, a tua execução ela fica muito maior. Muito e aí vem melhor. também o porquê, né? Por que fazer? Que os empresários, os grandes empresários que passam por aqui já falaram assim, ó, às vezes nós temos um problema grande para resolver dentro da empresa que para nós, os estrategistas, às vezes até a gente não enxerga isso, mas o operário lá, que ele está lá no chão de fábrica, ele fala para lá, por que não faz dessa maneira aqui, ó? Pô, pararam para conversar e realmente a solução foi exatamente essa aí. Isso é o poder da inovação. Aí que surge a inovação. É você estar atento aos detalhes que ninguém observa. E as grandes inovações surgiram por isso. Sim. Existe uma demanda, Detalhes. você tinha que resolver. Uma dor, né? E aí você focou no como fazer. E você falou isso, me veio uma história, o Rockefeller, não sei, não me lembro. Tinha um grande empresário que ele falou para o funcionário: a tua função é pensar em como sonhar mais alto aqui dentro. Ele, como assim função pensar? Eu tô te pagando, eu quero que você entre, senta, põe os pés para cima e só sonhe. Por quê? Ele queria colocar naquela pessoa, esquece pressão, esquece responsabilidade. Se você pudesse só pensar como fazer melhor, como seria? Porque na pressão, às vezes é ruim trabalhar, né? E às vezes, o empresário na pressão, ele só consegue observar uma questão, né? Principalmente se é um homem mais pragmático, mais preciso resolver problemas, é esse o problema, então eu vou fazer isso. Mas às vezes ele não está munido de outros critérios que impactam naquele plano e que poderiam ser muito melhores, mais simples e mais econômicos. Muito bom. Então, isso é inovação. Inovação aí, um abraço a todos eles lá, Vini, como é que é? Kátia, Thiago e Yara que nos acompanha bastante, Catherine, Silvia, a galera toda. E aí foi, esse pessoal aí teve um papo muito interessante, mas voltando ali, o Márcio que comentou que às vezes, como empreendedor, ele não deve só achar que as melhores ideias vêm do grupo lá da inovação ou vêm do grupo da tecnologia, não. Cara, às vezes tem o cara ali que ele pode nos dar uma grande opinião porque ele está vivendo o contexto aí. Sim, ele está vivendo fábrica, né? Exatamente. E eles teve uma solução ali também com esse cara aí. E eu gosto de trazer inovação porque a inovação, como eu expliquei, foi minha área de especialização. A inovação ela vem da observação. Todo mundo, todos nós podemos criar algo. Na verdade, essa é a nossa natureza. A gente não veio aqui para ser encaixotado, né? É muito mais fácil pensar assim, que você está aqui para exercer essa função, que muitas vezes é a sua profissão e pensa daquela forma. Mas todos nós somos seres criadores, né? E precisamos exercer. Nós passamos por circunstâncias na nossa vida para pensar de forma diferente. A gente só tem que usar isso da forma correta. E aí quando você pensa assim, você começa a inovar. Inovar é fazer diferente. Então eu trouxe isso para a mentoria, conexões estratégicas, que aí
vem o complemento da inovação, que é olhar diferente, e fazer cada pessoa fazer isso. Vamos pensar, observar, entender como que eu posso agir aqui nessa situação e por que eu criei isso. Porque quando eu tinha meus clientes de marcas e patentes, eu sempre queria fazer mais. Então a pessoa me contratava para registrar uma marca, né? Como foi o caso do César. Mas eu não conseguia parar só ali na questão da marca. Eu queria saber por que você quer registrar essa marca, qual que é a história, qual que é o teu contexto. Quando ele começou a me contar, eu comecei a me interessar. Aí a gente entrou com uma conexão. Não foi só um contato, porque podia ser, não contato, quero registrar a marca, fala com essa marca. Mas a gente conversava de vários projetos. Sim. Eu me sinto todos os meus projetos eu contava assim. E eu me sinto muito honrada até, Sandra. Acho que eu nunca te falei isso. Por isso que você está aqui, né? Mas eu me sinto honrada pela forma como você me tratou. Sim. Porque isso me senti empoderada no sentido de, poxa, ele confia em mim. Se ele me liga para me contar a história dele, que ele está passando, os desafios, quantas conversas que a gente teve sobre projetos, sobre cada... Né? Eu acho que aí é a importância das conexões, né? Porque sempre que eu tinha um desafio, ou veio que eu estava de frente com um problema tal, que às vezes eu criava, talvez, era ela, tipo, para ela que eu ligava, porque tipo, eu me senti, nesse entrega algo a mais, eu me senti seguro ali. Eu me senti seguro porque sempre tinha uma solução nova. Pô, faz isso, acho que talvez se tu andava dessa maneira aqui, ou se tu agisse dessa maneira aqui, talvez funcionava. Então sempre vinha uma inovação, sempre vinha uma ideia nova. Então, por isso que as coisas aconteceram e é exatamente isso, né? Não é por nada que você está aqui hoje, né? Ele veio lá de Ponta Grossa. É, isso aí. Direto para Bento Gonçalves, né? Mas de conexões. Mas, Samara, assim, ó, muito obrigado pelo seu trabalho, muito obrigado pela sua atenção que me deu aí nesse caminho e tal, né? E gerou agora tal Bodega de Negócios, né? Obrigado por destinar esse tempo aí para nós ali, para contar a sua história. Nós nos sentimos honrados também, né, Vini? Com certeza. E esperamos sim, mais uma vez, impactar as pessoas, impactar com a história da Samara aí, que independente, nós ouvimos aqui a história dela, né? Vamos fazer a parte social, sim. Eu não sei o que eu faço, eu estou estudando e eu não sei o que eu faço. Então vamos consultar uma psicóloga para ver que caminho que ela vai me direcionar, qual que é o meu, porque às vezes a gente não sabe. E é normal, né? É normal, Vini, né? 15 anos, 14 anos, vai saber o que da vida? Entendeu? Ainda não tem, né, algo definido. Nada melhor do que o professor aqui que vive isso aí todo dia na sala de aula, né? A gente não sabe, eu também talvez não sabia o que era, mas a gente vai amadurecendo e alguém vai abrir o olho para nós e vai falar, eu acho que o teu segmento aqui seja, ser professor. Não, o teu segmento aqui, que foi o teu caso, não, é empreender, entendeu? Trabalhar com pessoas, tal. O meu já é, tipo assim, o meu também é comercial, né? Eu sou puro network, o negócio é comercial. Eu adoro estar com pessoas diferentes, situações diferentes, lugares diferentes e resolver o problema, né, cara? Pelo qual nem temos, né, cara? Então, né? Bastante. Então, Samara, muito obrigado. Quando você vier para o sul aqui, seja bem-vinda. Nossa casa é sua casa, Bodega de Negócios é sua casa, então sinta-se bem-vinda aí e vai se sentir em casa. E eu que agradeço toda essa... assim, eu nem sei como falar, porque é a parte mais... Eu acho que é o momento mais especial assim para mim durante esse projeto, é ver que tem pessoas que se interessam e que reconhecem. Porque é muito difícil, acho que o caminho do empreendedor, às vezes, ser meio solitário, né? Você não tem para quem contar as coisas que você está fazendo, você precisa executar, você precisa pensar, agir rápido. E quando você para analisar e perceber que está dando certo, ou entender o que você falhou, ajustar a rota, e principalmente, né, sentar aqui e contar para outras pessoas, e eu espero que você que está assistindo sinta empoderado, no sentido de eu tenho a minha história, independente do que eu passei,
Não é sobre recursos, você pode construir algo do zero. Nós já viemos dotados aqui, né, de uma caixa de ferramentas gigantesca e cada um tem a sua por conta do que passou. E você só precisa parar para pensar onde que eu quero chegar e quem pode me ajudar. Então, sem perder tua essência, respeitando seus valores, honrando tua história. Então, empreenda na sua vida, impacte vidas e faça conexões estratégicas como essa que eu estou fazendo aqui, que são pessoas que reconhecem você e tudo fica mais leve, mais divertido. E é sobre isso. Ótimo, então Samara, também gostaria de agradecer, né, por ter a tua presença no nosso podcast Bodega de Negócio, e foi um prazer, né, a gente bater esse papo falando, né, sobre a tua história de vida, né, sobre a tua formação, sobre, né, as questões sociais, né, o impacto disso, né, na vida profissional e também sobre a questão profissional, né, realmente, né, sobre a questão da conexão. Então, mais uma vez a gente agradece, né, pela tua presença aqui. E quando voltar, né, pro sul aqui, para o Rio Grande do Sul, né, a gente fica aqui, né, em portas abertas. E se precisar da gente também lá em Ponta Grossa, Ponta Grossa, a gente vai também, né, não tu tem vai. problema. Ponta Grossa tu vai. Né? Só se for junto, senão eu não vou. Mas, pessoal, a gente agradece vocês, né, que ficaram até o finalzinho aqui para assistir, né, esse episódio. A gente agradece de coração, mas a gente vai pedir aquela moral de sempre, né, para vocês irem lá no YouTube, se inscreverem, né, e assinar a notificação para ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente vem colocando aí no YouTube. E também, né, dar aquela moral, compartilha com os amigos, porque isso é importante. Tudo que a gente vem fazendo aqui é para vocês, o propósito disso é para vocês, então a gente precisa dessa força também. Beleza, galera? Então é isso, né, Baga? Boa. Obrigado aos nossos patrocinadores aí, da Londres Hotel, Sud, Alto Tradição, Casa de Paolo, Galeto de Paolo, né? Progin, Primo Odontologia, bora lá, Bagnara Autopeças, né? Nosso novo patrocinador, Giordani Gastro, muito obrigado aí pelo apoio ali e conte sempre com a gente aí. Grande abraço, tchau, tchau. Tchau, galera!